Será esse jejum que me agrada? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz, meus irmãos e minhas irmãs. E nesse terceiro dia do Diário Quaresmal, nós vamos falar um pouco sobre o jejum, que é obrigatório, né? Para que a gente possa viver adequadamente a Quaresma. Tanto que no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão, ao final, nós temos o jejum obrigatório. Existe um livro muito bom que fala dessa parte prática do jejum, do Monsenhor Jonas Habib, que tem exatamente esse nome, Práticas de Jejum. O jejum, a esmola e a oração são chamados pela Igreja de remédio para o pecado. São as ferramentas para que a gente possa viver bem esse tempo da Quaresma. O jejum serve para nos equilibrar, para dominarmos os nossos desejos, os desejos do nosso corpo, e submetê-los ao controle da nossa alma. A Igreja nos obriga a fazê-lo na quarta de cinza e na sexta da Paixão, como eu já falei, e recomenda que todas as sextas-feiras sejam feitas. Logo na introdução do livro do Monsenhor Jonas, ele fala que muitas pessoas não conseguem fazer porque acham algo muito difícil, doloroso, e não se sentem capazes de fazer. Mas isso é porque elas não conhecem, não sabem os tipos, não sabem como fazê-lo. O próprio Jesus, ele recomenda o jejum na missão apostólica. A gente vê lá em Mateus 17, tem aquela passagem que os discípulos e Jesus descem do Monte Tabor e os outros discípulos estavam tentando expulsar demônio e não conseguia. Jesus foi lá, expulsou, e os discípulos perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí ele fala lá no versículo 21, somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. O próprio Jesus fez 40 dias de jejum antes do início da sua vida pública. Então é recomendado pela Igreja e pelo próprio Jesus. O jejum deve ser acompanhado de mudança de vida, né? Tem que haver mudança de vida, conversão, arrependimento de pecado e volta para Deus. Não adianta a gente fazer jejum por fazer, jejum para mostrar para os outros, né? Se não for voltado como uma oferta a Deus, vai ser que nem nas sextas-feiras santa que a gente vê, em que as pessoas deixam de comer carne, mas se empanturram de bacalhau, não adianta nada. Então, eu vou apresentar 4 tipos de jejum e como fazê-lo. O primeiro, eu já falei na quarta-feira de cinzas, você vai ver o link aí do vídeo que eu apresentei esse jejum, é o jejum da Igreja. Ele é chamado assim porque ele é recomendado pela Igreja, vem de toda a tradição da Igreja, e todos, sem exceção, podem fazer, inclusive aqueles doentes e idosos. No que ele consiste? Você toma o café da manhã, essa primeira refeição, não deve ser algo muito substancioso, uma refeição simples, o café da manhã. Você faz a sua refeição ou do almoço ou da janta, a que você tiver o costume, dependendo dos seus hábitos, e a outra refeição você vai suprimir, vai substituir ela por um lanche leve, também só para manter as suas necessidades, nada exagerado, né? E não vai comer nada além dessas 3 refeições, né? Entre elas não deve ter nenhum belisco, nada. Todo o jejum, ele consiste em a gente disciplinar o nosso corpo. Então a gente precisa ter disciplina e não comer nada nesse período entre as 3 refeições. O segundo jejum é o jejum de pão e água. Esse jejum deve-se comer pão quando se tem fome, se beber água quando tem sede, e nada mais que isso. Uma recomendação para esse jejum é o seguinte: os pães que a gente come, diferente dos orientais, pão sírio, que não tem fermento, os nossos pães têm fermento. Então o recomendável é não misturar o pão com a água. Ou você come pão e depois bebe a água, você bebe a água e depois come pão. Por quê? Se você misturar esses dois, vai fermentar no seu estômago e você vai acabar passando mal, né? Então, o terceiro jejum é o jejum à base de líquido, né? Você vai só ingerir
líquido sem comer nada o dia todo, né? É recomendável passar esse dia de jejum de líquido tomando um chá quente. Por quê? O chá ele vai alimentar você e vai manter o seu estômago aquecido. Também pode ser feito com laranjadas, limonadas, suco de fruta em geral, suco de legumes, né, como a cenoura, como a beterraba, ou de verduras, né? Você também pode fazer esse jejum com a água de coco. A água de coco ela é muito boa porque ela hidrata bem e também ela mantém alimentado. Então é bem completa. Se você não tem a opção da água de coco, né, não mora na praia, então você pode usar o soro caseiro. Na internet você encontra a receita do soro caseiro misturando água com sal. Você pode se utilizar desse recurso também. O que você não pode utilizar é vitaminas, né, que enche a gente. Você já tomou uma vitamina, você sabe que ela deixa a gente estufado, não é o objetivo. Sopas também, minha avó fazia uma sopa que me dá uma suadeira danada, então sopas também são muito substanciosas, não deve ser utilizado. E canja é para doente, não é para quem está fazendo jejum. E o jejum completo, esse é o mais difícil, que não se come nada e só se bebe água. A gente vê que há uma evolução entre esses jejuns. Você sempre tem que começar pelo jejum da igreja e aí ir evoluindo para o jejum de pão e água, jejum de líquidos, para depois chegar no jejum completo, porque o jejum completo a gente não come nada e só bebe água. Esse jejum só é recomendado para quem já é experiente, já tem o seu corpo treinado com os outros jejuns, né? Por quê? O jejum não é para a gente fazer teste de resistência, não é para a gente provar nada para ninguém, não é para mostrar para ninguém, nem é para provar nada para Deus. Deus sabe da nossa vida, sabe o que a gente faz. O jejum é para a gente elevar a nossa alma a Deus, é para se refletir em mudança de vida para a gente, o que não acontece se você estiver tentando fazer um teste de resistência, né? Então, o jejum não é para a gente passar mal, não é para dar dor de cabeça, não é para dar dor de estômago. Se estiver acontecendo isso, suspende. Suspende, é melhor você só oferecer a Deus o seu sacrifício do que ficar passando mal. O objetivo de jejum é a gente ter a mente mais livre, mais leve, o nosso corpo mais leve, para ajudar na nossa oração, não atrapalhar, né? O jejum completo é recomendável que a gente encerre às 16 horas. A própria Nossa Senhora que apareceu em Medjugorje fala isso, para se encerrar às 16. Uma coisa importante, todos esses jejuns que a gente listou, devem começar após o café da manhã. Porque senão você vai estar iniciando esse jejum no dia anterior, na sua última refeição. E aí é muito tempo que você passa sem comer, você certamente vai passar mal. E não é o objetivo do jejum, né? Então comece com o café da manhã, moderado, e aí você faz qualquer um desses 4 jejuns, né? A gente não tem que se evitar dor de cabeça, dor de estômago, irritabilidade, que não são os frutos que a gente quer colher desse jejum. Para concluir, eu gostaria de meditar com vocês algumas partes das leituras da liturgia de hoje que eu observei e dizem muito a respeito do jejum, né? Lá na primeira leitura e no Salmo a gente vê que é feito um questionamento, por que o jejum não está produzindo frutos? E por quê? Porque as pessoas não estão vivendo o jejum com o espírito devido. Você olha lá no versículo 3 e 4 da primeira leitura e você vai ver. Lá no final fala, não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. A gente tem que fazer com o espírito de mudança de vida, de conversão. Se a gente continuar vivendo a nossa vida durante o jejum da mesma forma, não adianta nada o nosso jejum.
Esse jejum tem que se refletir em mudança de vida. O Salmo confirma isso, lá no versículo 19, dizendo: meu sacrifício é uma alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. É o mesmo processo que a gente viu lá na quarta-feira de cinzas. As coisas que a gente faz tem que refletir nosso estado interior e não ser uma coisa apenas exterior. E o Evangelho retrata bem o que a gente falou sobre a penitência, né? Quando eu falei ontem sobre as 5 armas, né? Eu falei que a gente não deve fazer penitência em dia de domingo, porque é o dia do Senhor, é um dia dedicado a Deus, que a gente não deve se dedicar à penitência, mas sim à alegria. Então, questionam Jesus porque os discípulos dele não fazem jejum. Então lá no versículo 15 a gente vê Jesus falando: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Domingo, dia do Senhor, dia de Eucaristia, não faça jejum. Aproveite todas as sextas-feiras aí da quaresma para fazer esse jejum e oferecer ele a Deus, oferecer pela sua conversão, pela sua salvação. Amanhã, sábado, eu vou falar sobre o retiro espiritual que eu faço em toda a quaresma, que se chama, que é retirado do livro Retiro Popular. Todos os anos o bispo Dom Alberto Taveira lança pela Canção Nova, é um livrinho. Tem também a versão dele online, que é a que eu costumo pegar, que eu faço pelo celular. Então eu vou explicar como que ele é e vou falar um pouco. Os links de todas as consultas que eu fiz para falar a respeito agora do jejum vão estar aí na descrição do vídeo. Deixa os seus comentários no vídeo, dê o seu curtir aí se você gostou e deixe sugestões para os próximos conteúdos que você quer ver. Compartilhe com seus amigos. Deus abençoe você.